Pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a primeira atividade lá do capítulo A Natureza e o Ser Humano. Então espero que vocês todos estejam com o livro aberto para acompanhar a nossa correção, que já tenham feito essa atividade e qualquer dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, beleza? Então, bora lá. A questão 1, pessoal, fala o seguinte: com base no texto, responda as questões. Para o autor, o que acontece sempre que tentamos compreender os animais? Bem, pessoal, toda vez que nós tentamos entender a realidade dos animais, nós, seres humanos, acabamos projetando características que pertencem a nós nestes seres vivos. Na maioria das vezes isso acontece principalmente com animais domésticos. O meu cachorro ele está triste. O meu gato ele está com saudade de mim. Esse é um conceito que nós chamamos de antropomorfização dos animais. Ou seja, atribuímos características humanas que apenas os seres humanos entendem, já que são conceitos inventados por eles, e transpomos esses sentimentos, essas características humanas a animais. Então é importante a gente entender o seguinte: o animal ele não entende aquilo que nós entendemos. Ele não entende o que é amor, ele não entende o que é saudade. Não há de fato a compreensão sobre os animais assim. Nós estamos apenas projetando entendimentos e características que pertencem a nós seres humanos, que apenas nós seres humanos compreendemos em outros animais, em outras coisas. Já a questão 2 fala: segundo o texto, se considerarmos os animais completamente outro, o que é que pode acontecer? Bem, pessoal, quando nós colocamos os animais em um universo de completa diferença em relação ao ser humano, levando em consideração aspectos como a sua caça, a sua domesticação, o consumo dele, até certas atrocidades que nós fazemos contra os animais, na medida que afastamos os animais de nós, nós também podemos fazer várias atrocidades com eles, sem que necessariamente haja recriminações sobre esses atos. Então, esse afastamento, esse tornar o animal completamente outra coisa que não é um ser humano, que não é um ser como nós, humanidade, acaba abrindo esse tipo de possibilidade e de justificativa. Infelizmente, boa parte da cultura humana está em volta da domesticação de fato dos animais, da caça de animais, do consumo da carne ou de outros produtos derivados de animais, como é o caso da lã da ovelha, da carne bovina. Toda vez que nós fazemos essa distinção, esse afastamento entre o animal considerado outro e o ser humano, que é nós abrimos essa possibilidade. É claro que essas ações possuem sim consequências, mas o que não há de fato são recriminações contra essas ações. Já a questão 3 fala: para o autor, o que diferenciaria de fato o homem do animal? Qual seria o problema desse argumento? Bem, vamos voltar lá para o texto e entender o seguinte: para o autor, a capacidade de desenvolver uma linguagem seria o elemento essencial para estabelecer uma distinção entre a humanidade e os outros animais. Mas é importante a gente destacar e deixar bem claro que esse argumento ele tem uma pequena falha. Apesar de a linguagem ser um grande diferencial, os animais possuem sim alguns comportamentos que lembram muito e muito mesmo a humanidade. Por exemplo, quando nós quando nós temos os rituais de luto, como nós temos os rituais de funerais, a construção de organizações familiares, a formação de sociedades e de sociabilidades. Tudo isso nós vimos sim entre os animais que se diferem lá dos seres humanos. Então, na prática, esse argumento ele é falho, já que inclusive os animais
possuem sua própria linguagem. É claro que é uma linguagem que o ser humano não compreende, é claro que é uma linguagem que o ser humano não alcança, mas ela existe sim de fato. E a última questão, pessoal, fala assim: no final do texto, o autor cita o filósofo Nietzsche, que diz: o homem fica admirado no silêncio do animal. Qual o significado dessa expressão? Bem, pessoal, quando o filósofo Friedrich Nietzsche faz referência ao fato de os animais não possuírem uma consciência ou uma memória que lhes permita contemplar e questionar sua existência, cria um sentimento de inveja para o ser humano. Porque muitas vezes a gente se esquece que grande parte das tristezas, dos lamentares do ser humano vem exatamente do questionamento. O que eu faço nessa vida? Quem eu sou? Para que eu sirvo? Esses questionamentos que levam em consideração contemplar a existência humana dentro da realidade são coisas que, segundo o filósofo Nietzsche, os animais não fazem. Então cria essa realidade distante entre esses dois seres vivos, que um tem sim a capacidade de contemplar a vida, de viver a alegria que existe nisso, mas em contrapartida tem a possibilidade também de se entristecer, de se questionar, de ficar em dúvida, de ficar angustiado. Os animais, eles não têm isso. Segundo Nietzsche, o animal ele não tem memória, ele não tem nem capacidade de consciência de olhar em volta de si e perceber e questionar essa realidade que o cerca. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Para a próxima semana, eu quero que vocês façam as atividades lá nas páginas 16 e 17, lá na seção Dialogando com Saberes, tá certo? Próxima aula nós vamos corrigir essa atividade. Não deixem de responder essa atividade no livro para que nós possamos prosseguir com o conteúdo. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.